Olá, minha turminha, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui novamente trazendo uma aula de gramática. Vamos estudar um pouquinho mais da nossa língua. E o nosso tema de hoje se encontra na página 98 da gramática, tá? Nós temos aqui hoje o estudo dos sinônimos, dos antônimos, dos homônimos e parônimos. Eu sei que alguns desses vocês já conhecem dos anos anteriores, mas vamos revê-los e vamos agora aprender mais dois conceitos, da língua portuguesa, que são os homônimos e os parônimos, tá? Que eu sei que para muitos ou para quase todos, a maioria, são conceitos desconhecidos. Então prestem atenção, porque nós vamos agora estabelecer diferenças entre esses quatro conceitos, tá certo? Então vamos relembrar aqui os sinônimos que vocês já deram no ano passado, né? Sinônimos são aquelas palavras que têm um sentido parecido, tá? Então quando duas palavras têm o significado parecido, nós dizemos que elas são sinônimas, certo? Então podemos concluir que sinônimo são palavras que têm sentido parecido ou às vezes até igual. Ok? Vamos ver um exemplo. Se eu digo assim, a lua hoje está linda. E aí, simplesmente Laís diz, ai, a lua está bela. Bela e linda são palavras parecidas no significado. Portanto, são sinônimas. Ok? Então, o conceito de sinônimo eu sei que vocês já conheciam. Então, a gente aqui está relembrando, tá certo? Para fixar melhor todo o conhecimento adquirido. Então vamos aqui, eu vou colocar para a gente ir acompanhando. E vamos ver agora nosso próximo conceito, que é o de antônimo. O que são antônimos? Antônimos é como nós dizemos o contrário, das palavras. Sempre que nós nos referimos a uma palavra e o seu contrário, nós dizemos que ali houve o antônimo uma da outra. Por exemplo, quando eu digo assim, a parede é grande, ou eu digo a parede é pequena, eu estou simplesmente transmitindo a informação contrária. Se eu digo que a parede é grande e depois eu digo que a parede é pequena, eu simplesmente estou dando a informação contrária, porque grande e pequeno são palavras antônimas, ok? Então, vamos fixar mais essa informação, relembrar a informação que antônimos são palavras que têm significados diferentes, tá? O significado dos antônimos são contrários, ok? Vamos aqui a mais uma palavrinha, vou colocar aqui para a gente dar continuidade. E depois a gente relembrar rapidinho. E agora vamos conhecer os homônimos. Olha, quem já viu essa palavra, quem já sabe o que significa, para alguns ou para a maioria, é novidade, tá? Homônimos, gente, tem uma classificação única. As palavras homônimas se caracterizam por apresentarem a mesma pronúncia. A pronúncia dessas palavras são iguais. Por exemplo, se a Pro diz assim, hoje eu chupei uma manga deliciosa. Eu poderia dizer uma outra frase com a palavra manga, tá? Iguaizinhas, porém com significado diferente. Se eu disser assim, poxa, a manga da minha camisa rasgou. Viram manga e manga. Nós temos aí exemplos de homônimos, ok? E por final, nós vamos agora conhecer o conceito das palavras que são consideradas parônimas, tá? O que seriam palavras parônimas? Palavras parônimas são aquelas que têm a pronúncia parecida e a escrita também é parecida. Pois é, nós usamos muitas vezes no dia a dia, ouvimos no dia a dia, mas não sabemos que ali nós temos parônimos. Vamos ver um exemplo? Se eu digo assim, o sino da igreja começou a soar. Tim, dom. O sino começou a soar. Mas eu poderia dizer assim, João, você começou a suar, Quando o elevador desceu, João começou a suar.
O sino da igreja, começou a soar. Perceberam que as duas palavras, soar e suar, têm a pronúncia bem parecida e se nós não prestarmos atenção, a gente pode até se confundir. Pois é, então soar e suar, o que vai diferenciar é a letra O e a letra U. Elas são parônimas, são exemplos de palavras parônimas, ok? É super fácil, basta a gente memorizar, ter bastante atenção, tá? Na hora da escrita, na hora da pronúncia. E a gente precisa aprender a estabelecer diferenças. Vocês precisam entender que essas 4 palavras têm definições diferentes, tá bom? Embora elas sejam bem parecidas, né? Olha, sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo. Pois é. Então são palavras que às vezes confundem. Por isso a gente precisa estudar a classificação de cada uma. Então vamos rever aqui rapidinho. Sinônimos são palavras que têm o sentido parecido. Antônimos são palavras que têm o sentido contrário. Homônimos são palavras que têm a pronúncia igual. A pronúncia é igualzinha, tá certo? Eu peço a vocês que fiquem atentos ao livro, né? A gramática traz bastante exemplos, tá? A gente tá vendo aqui só os conceitos, eu dei alguns poucos exemplos, mas vocês vão agora para a gramática e vão procurar, vão identificar palavras que têm essas classificações, tá bom? Por final, parônimos são palavras que têm um sentido diferente, porém a pronúncia é bem parecida, né? Tanto a pronúncia quanto a escrita dos parônimos são parecidas. Eu vou escrever aqui agora alguns exemplos para a gente fechar o conteúdo e vocês prestarem atenção para que, ele seja fixado, tá? E vocês possam compreender, né, a diferença entre cada uma dessas palavras. Então, sinônimos que têm sentidos parecidos, nós podemos colocar como exemplo, bonito e lindo, certo? Início, começo. São palavras que têm o sentido parecido, tá? Se eu digo, eu estou no início do livro, tá? Eu estou lendo o livro e digo assim, eu estou no início. Mas aí Davi diz, eu estou no começo do livro. A gente quis dizer a mesma coisa, certo? Porque início e começo têm um sentido parecido. E muitas vezes até o sentido é igual, tá bom? Antônimos são palavras que têm sentido contrário. Nós poderíamos colocar como exemplo, este livro é novo. Já aquele outro livro é velho. Então, nós temos aqui novo, velho, como exemplos de antônimos. Homônimos são aquelas palavras que têm a pronúncia idêntica. A pronúncia é igual, não muda nada quando você pronuncia, tá certo? Mas o significado é diferente. A escrita, às vezes, pode ser igual, mas também pode ser diferente. Então, não se apeguem à escrita, se apeguem à pronúncia dos homônimos, que a pronúncia é a mesma, tá? Aqui vamos ver o exemplo. Eu vou colocar o exemplo que eu dei, manga, a fruta, e manga da camisa. Como é que eu vou saber quando está se referindo à manga, a fruta e a manga da camisa? A frase, né? Você vai ter que analisar a frase para saber qual é o conceito, qual é a definição, né, da palavra que você encontrou, né, da palavra manga que você encontrou em uma determinada frase. Outra palavrinha, outra dupla de palavra que a gente pode considerar homônimo, acento. Vocês sabiam que acento pode ser escrito com C ou pode ser escrito com SS? Pois é. Se a gente não prestar atenção, vai acabar escrevendo sempre de um jeito só. Mas vocês precisam se atentar que esse acento com C está se referindo ao sinal gráfico. É o nosso sinalzinho, circunflexo, tá vendo? Os acentos circunflexos. Acento é o sinal gráfico, acento com C. E acento com SS está se referindo ao quê? Ao local de sentar. Não sei se vocês já viram a plaquinha. Este assento está reservado para idosos.
né? Então, assento está se referindo ao local onde se senta, tá bom? Então, nós temos aqui exemplos de homônimos, onde vocês podem ver que a escrita pode ser igual ou a escrita pode ser diferente. O que vale mesmo observar é a pronúncia. A pronúncia sendo igual, nós dizemos que ali nós temos homônimos. E por final nós temos agora os parônimos. Relembrando, parônimos são palavras que têm a pronúncia parecida, não igual, mas muito parecida. Como o exemplo que eu dei. Soar e suar. Se a gente não prestar atenção, a pronúncia sai quase igual, mas é quase, não é igual. Por isso nós dizemos que elas são parônimas, tá certo? Porque a pronúncia é parecida e a escrita também. A escrita também é parecida, ok? Nós temos aqui mais um exemplo. Emigrante, emigrante, imigrante. Bem parecidas, né? Emigrante, imigrante. Olha a diferença de uma para outra, apenas a primeira letra, né? Emigrante com E, imigrante com I. Muito parecidas, são parônimas, mas elas têm significados diferentes, né? Emigrante seria o quê? Aquela pessoa que deixa o seu país para morar em outro, né? Quem está aqui no Brasil e vai morar em Portugal, nós podemos dizer que é um emigrante. E imigrante é o contrário, é aquela pessoa que vem do seu país para morar no nosso. Então percebe que a gente não pode confundir da escrita, porque se confundirmos, nós podemos comprometer o sentido, né, do que está sendo escrito, ok? No livro de gramática vocês vão encontrar mais exemplos, tá certo? Vão realizar atividades referentes, né, a essas 4 palavras que nós acabamos de descobrir e rever os conceitos, ok? Então eu peço que vocês façam com bastante atenção, tá? Então por hoje é só, galerinha. Fiquem com Deus e até a próxima aula.